Vamos lá. Hoje, mais importante que tudo, né? A gente tem aqui Lanús e Grêmio. Hoje, Lanús é Brasil, não é verdade? Hoje, Lanús é Brasil. Botei aqui já para vocês lembrarem desse fato, que é importante. Ah, primeiro jogo 1-0, mas a gente vai buscar aí. A gente vai buscar a virada. Que hoje a Argentina é Brasil. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Pronto, acabou. Não vamos criar muito. Aí, ó, já começou a aparecer alguns gremistas. Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos lá. O Thiago Muniz falou, torcendo pelo Grêmio, mas vai dar Lanús. Tô vendo, tá torcendo bastante pelo Grêmio, pelo visto. Tá igual eu também. Torcendo bastante pelo Grêmio, mas acho que não vai rolar. Vamos lá, gente. Vamos parar de brincadeira. Vamos abrir aqui. O que a gente estava falando ontem, né? O que a gente estava falando ontem? A gente estava falando de precificação de ação, de opção. Né? A gente estava olhando, a gente viu todos os fatores que influenciavam no preço do seguro do carro. Vocês lembram que a gente fez desculpa, não foi sem querer agora, até fechei, tá, gente? Eu fui abrir outra coisa, abri o jogo, mas é mentira. A gente estava vendo os fatores que influenciam. No preço do seguro do carro, que a gente fez aquela analogia legal com a opção, né? E agora, de fato, a gente vai entrar nos fatores que influenciam no preço de uma opção, tá bom? Por que que isso é importante, tá? Por que que isso é importante? Porque quando você abre uma tela de negociação, tá bom? Você vai ver que tem preço, vou abrir aqui, sei lá, para janeiro, para Vale, por exemplo, tá bom? Você vai ver que tem preço lá na tela, né? Dependendo do vencimento que você pegar, vai ter preço na tela para o ativo, né? E assim, eu acho, tá, gente, que isso é uma coisa que muita gente não gosta de falar quando está explicando opção, ou que não entra muito no mérito, porque acha que mercado financeiro é simplesmente você comprar barato e vender caro, mas eu não vejo, tá bom, a possibilidade de alguém operar um mercado, tá? Sem entender como ele funciona, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que se você for pensar muito bem, tá? Quando você vai no mercado, quando você vai numa tela como essa que a gente está vendo aqui, tá? Tem gente, tem fundo, tem market maker, tem banco, tem você, tem... E o dinheiro está lá na mesa, né? O dinheiro está lá na mesa, tira quem tiver mais conhecimento, tá? Pode ter certeza, tá bom? Que no final das contas, que quando a conta fecha, tá bom? Ganhou dinheiro no mercado quem tem conhecimento, tá? Então, eu imagino que uma pessoa para operar a opção, isso qualquer mercado, tá? Estou falando de opção especificamente, ela tem que entender completamente o que está acontecendo, ela tem que entender tudo o que ela está fazendo. Não dá para olhar para uma opção e vir aqui comprar a 1,38, por exemplo, tá? Sem saber por que você está pagando 1,38, o que é 1,38, o que precisa acontecer para esse 1,38 subir, e assim vai, tá bom? Por isso que eu entro nessa parte um pouco mais técnica do nosso curso, né, dessas aulas que eu dou, que são os fatores que influenciam no preço de uma opção, e a gente tem que entender, e a gente vai fazer esse link com o mercado agora já, tá bom? Então vamos lá, tá bom? Quais são os fatores que influenciam no preço de uma opção? Né? Uma opção, ela é um derivativo, tá? E ela deriva do preço do ativo objeto. Então, no nosso caso lá da Vale, a gente tem que uma opção é um derivativo em cima da Vale, tá bom? Logo, o preço dela e tudo sobre ela deriva do preço da Vale, mas não só do preço da Vale. É isso que eu quero dizer, tá bom? Primeira coisa que influencia no preço de uma opção, tá bom? E que você tem que olhar é o tempo, tá bom? Eu vou anotar numa planilha de Excel também,
tá? Porque eu quero fazer um joguinho com você, um negocinho com vocês aqui. Vamos lá. O primeiro é o tempo. O tempo a gente chama do quê? O tempo a gente chama de vencimento da opção. Tudo bem? Óbvio, tá? E eu acho que para todo mundo é muito claro que o tempo ele precisa influenciar no preço de uma opção. Assim como lá no seguro do carro, quando a gente estava olhando o seguro do carro, você chegou na concessionária, na seguradora para fazer o seguro do seu carro. Você pediu o seguro por um mês ou pediu o seguro por um ano, esse preço vai mudar. Pensando pelo lado da opção, tá bom? O que que acontece? Olha aqui na tela. Se eu comprar, por exemplo, tá bom? Se eu comprar, por exemplo, vale essa daqui, ó, para janeiro 18, tá? A call de 35,58. Dentro desse preço 1,83 com 1,92, tá? O que você tem que entender é, existe a influência do tempo que vai decorrer de hoje até o vencimento dessa opção. Tá? Então, hoje, dia 29 de novembro, essa opção vence no dia 15 de janeiro, tá bom? Esse tempo de hoje até o vencimento influencia aqui, tá bom? É óbvio, por quê? Porque, ó, a Vale 3, essa daqui é o direito de comprar Vale a R$ 35,58, tá bom? Então, é o direito de comprar Vale a R$ 35,58 em 15 de janeiro de 2018. Se eu quiser, por exemplo, tá? Vou pegar o mesmo strike, ó, 35,58, não vai ter o mesmo strike aqui. Tudo bem, vou pegar essa daqui, tá? Repara que o preço é diferente, tá? Bem diferente, na verdade, né? Por quê? Porque essa opção aqui que é para fevereiro agora, para fevereiro, eu tava vendo uma para janeiro, agora eu tô vendo uma para fevereiro, tá? Eu tenho o quê? Mais tempo até o vencimento. Eu vou ter o meu direito de comprar a ação da Vale, ele é maior, né? Ele vale por mais tempo, logo, tá? A gente conclui que o tempo é um fator que influencia no preço de uma opção, perfeito? O segundo, o preço do ativo objeto, tá? Óbvio também, né? Claro. Se a opção é um derivativo e esse derivativo deriva, né, do ativo objeto, tá bom? Quando o preço do ativo objeto muda, a opção precisa mudar de preço, tá? Por exemplo, esses preços aqui, que são robôs, que normalmente robôs que ficam colocando, né? Repara que, ó, eu vou pegar um vencimento mais líquido, repara que eles ficam mudando, ó, se vocês olharem, eles ficam mudando a todo tempo, tá bom? E mesmo que, vamos imaginar que tenha só o tempo e o ativo objeto, mesmo que o tempo não mude, né? Assim, se você pensar o tempo até o vencimento da hora que eu comecei a aula até agora, não mudou muito, vamos dizer assim, né? Matematicamente falando, você não vai colocar horas na sua conta, você coloca dias, mas o preço fica mudando, ó, tá vendo? Repara, ele fica sempre mudando. Por quê? Porque como o ativo objeto está mudando, o preço do ativo objeto está mudando, o preço da opção também muda. Repara que eu não estou falando como ele influencia. Agora eu não estou muito interessado em como o preço, como esse fator influencia, se ele influencia positivamente ou negativamente no preço. Estou só querendo falar que ele influencia, tá bom? Então a gente tem o tempo, a gente tem o ativo objeto, né? O preço, na verdade, o preço atual do ativo objeto como sendo, obviamente, um fator que influencia no preço de uma ação, de uma opção. Tá bom? Isso é muito importante para entender a nossa aula de gregas, tá, gente? Isso é muito importante. Sem saber isso aqui muito bem, não tem como entender a aula de gregas, tá? Então vamos focar nessa ideia, tá? Então vamos lá. Quarto fator que influencia, o preço de exercício. Tá? O que é o preço de exercício? A gente chama o preço de exercício de, ou preço de exercício mesmo, preço de exercício, a gente chama de strike também, tá bom? Muito comum você ouvir como strike. O que é o preço de exercício? Voltando lá na nossa aula, o preço de exercício é o preço que você quer ter o direito de comprar ou de vender aquela coisa. Então, por exemplo, tá? O preço de exercício não é o preço da opção. Tá, gente? Toma muito cuidado com isso, eu já ouvi gente falando isso. O preço de exercício dessa daqui não é esse 0,95 com 0,96, isso é o prêmio, tá bom?
Não é, isso também é muito importante, tá? Quando você vai lá na opção, né? E você vai lá na bolsa, desculpa, e você vê lá vale L21, esse último número não é o preço de exercício, tá? Esse último número é uma loucura que a bolsa faz, eu não sei nem que não faz nenhum sentido, tá? Ela abre qualquer coisa. Às vezes bate, às vezes esse último número é o strike, mas sério, ele não acontece tantas vezes, que é melhor você desconsiderar que existe. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para Petro 4, você vai ver que eu acho que a Petro 4 ela é um pouquinho melhor com relação a essa coisa. Mas isso é muito importante. Tá? Repara aqui, ó. A de 15 ela é a Petri L15, vocês estão vendo? Petri L15, e o preço de exercício dela é de fato 15. Aí você fala, pô, então ótimo. Então o último número é o strike, é o preço de exercício. Não, porque aqui é 72, ó. Aqui é 45, aqui é 65, tá vendo? Não faz muito sentido, então não considere, tá, esse último número, não considere esse último número como o strike. O strike é o preço que você, se for uma call, o preço que você adquire o direito de comprar, e se for uma put, o preço que você adquire de vender, o direito de vender. Tá bom? Então, call você vai comprar, put você vai vender, o strike é o preço, obviamente que a quanto eu quero comprar ou a quanto eu quero vender deve influenciar no preço de uma opção. Perfeito? Então, temos aqui 3 fatores até agora que influenciam no preço da opção. Outro fator que influencia no preço da opção e que, na verdade, influencia no preço de qualquer coisa, tá bom? Influenciando no preço de qualquer coisa é a taxa de juros, tá? A taxa de juros influencia em tudo e, obviamente, ela influencia no preço da opção. Se você pensar muito bem, né, se você pensar bem, quando a gente opera opção, a gente está operando um mercado no futuro, né? A gente está operando um direito no futuro. Como você está operando no mercado no futuro, você provavelmente, se você pensar na conta, né? Eu estou hoje aqui, estou hoje em novembro, eu estou operando uma coisa lá para janeiro, por exemplo, tá? Eu estou operando alguma coisa para janeiro. Você concorda que eu vou ter que fazer as contas em janeiro e trazer a valor presente até aqui? Então eu vou ter que vir aqui e trazer esse valor a valor presente. Normalmente se faz isso com a taxa de juros, então ele vai influenciar no preço, tá? Não quero que vocês imaginem como que ele influencia, simplesmente que, de fato, ele influencia, tudo bem? Quarto e último fator que influencia, e aí sim é o fator mais legal do mercado, é o fator que faz com que o mercado de opção seja tão legal assim, né? Que é a famosíssima volatilidade. Tá? Antes de eu entrar no que ela é de fato um fator que influencia no preço da opção, eu preciso explicar para vocês o que é volatilidade. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar, tá? O jeito chato de explicar o que é volatilidade é assim, ele é a incerteza que você tem com relação ao preço futuro de algum ativo. Calma aí, mas como assim? Vamos lá. Quão incerto é o valor de um ativo no futuro? Quanto mais você tiver dúvidas com relação ao preço de alguma coisa no futuro, mais você vai ter volatilidade. Quanto menos você for, quanto mais seguro você tiver do preço daquele ativo no futuro, menos volatilidade você vai ter. Mas calma, vamos lá. Ó, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar aqui um pouquinho menor, eu vou colocar aqui 2 conjuntos de dados, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos supor que seja 2 papéis, papel 1 e papel 2, né? 2 ações qualquer, tá? Vamos supor que essa ação aqui, ó, ela se comporta da seguinte maneira, ela se comporta, eu vou botar assim, que eu vou até gerar um número aleatório aqui, entre 10 e 11, não, é como eu posso fazer isso? Entre 10 e 11, por exemplo, só vai me gerar 10 e 11, né? Já sei. Quero um aleatório entre 0 e 1.100 dividido por 100. Vamos supor, tá,
que você tenha um ativo que a variação dele... Alô, vocês estão me ouvindo? Opa, tá sem som? Alô. Calma aí. Deu merda. Alô? Alô? Alô, vocês estão me ouvindo? Eu não tô me ouvindo, gente. Pior de tudo, se vocês estão me ouvindo, eu não tô me ouvindo. Agora eu tô. Faz o seguinte, ó. Dá um F5. Quem não estiver ouvindo, dá um F5. Tá? Mas quem não estiver ouvindo, não tá me ouvindo, né? Aí não vai saber que é pra dar o F5. Aí não dá, né? Vamos lá. Então imagina que você tenha um papel que varie dessa maneira aqui, tá? Repara que ele vai... Opa. Repara que ele vai de 0,61 para 3,26, para 6,87, para 10,89, para 1, tá? Ele é um papel que se eu chegar no... Se eu tiver nesse dia aqui, tá? Ou melhor, tá? Imagina que você tem um papel que se comporte dessa maneira, tá? E aí eu pergunto para você assim, cara, quantos você acha que esse papel vai estar valendo no dia seguinte? Aqui, ó. Você concorda que olhando o histórico dele, você não consegue dar nem... Assim, é muito difícil você dar uma previsão? Por quê? Porque a volatilidade desse papel, tá, me parece muito alta, né? Ele... É muito alta a volatilidade desse papel. Então, por exemplo, aqui pode estar tanto 0,6 quanto, sei lá, 12, sabe? É muito difícil de prever esse papel aqui. Agora eu vou pegar um papel com menos volatilidade para vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, aleatório entre 10 e 11, por exemplo, sei lá, 10, não, vou botar entre 1 e 10 dividido por 10, vamos ver. Ó, não gostei. Pega esse papel aqui, ó. Tá? Não, ficou muito ruim esse papel aqui, gente. Calma aí. Quero uma coisa mais bonitinha. Eu quero isso aqui. Esse papel aqui, ó. Tá? Esse papel aqui. Vou até aumentar um pouquinho que vocês podem não estar vendo muito bem, tá? Agora imagina esse papel. Ele vai 10, 10,1, 10, 10, 10,1, 10,1, 10, 10. Se eu te perguntar assim, cara, quanto você acha que vai estar o papel? Eu, obviamente, tá, gente? Eu extrapolei muito isso aqui. Mas onde você acha que vai estar o papel aqui? Fala, pô, cara, ou 10 ou 10,1, concorda? Então, quando você tem um papel, tá? Quando você tem um papel que os preços mudam muito, você consegue, por exemplo, me dar um exemplo fácil, tá? De um ativo, de um papel, tá? Da bolsa que tenha baixa volatilidade, tá? E você consegue me dar um ativo que tenha altíssima volatilidade. Por exemplo, tá? OGX é um papel que tem altíssima volatilidade, tá? Os Minas tem volatilidade alta, o preço muda muito, tá? Ela sobe 4%, ela cai 7%, ela sobe 13%. Ela é um papel muito volátil, tá? Outras ações, tá? A própria Petrobras não tem uma volatilidade tão grande, tá bom? Tem papéis muito menos voláteis do que a Petro ainda, papéis mais seguros, papéis que os preços não mudam muito, que você não espera aquela porrada, mas não espera também aquela queda muito grande. Então, volatilidade é quando o papel muda muito de preço, tá? Ele tem volatilidade. Agora, por que essa volatilidade influencia no preço de uma opção? Essa é a questão da aula, né? Vamos lá. Vou ver se vocês conseguem acompanhar comigo essa linha de raciocínio, tá? Imagina que você seja a pessoa responsável por precificar, tá? Por precificar a ação da Petro de 16,25, tá bom? Para dezembro.
Beleza, então vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente fala a ação a opção da Petro 4, tá? De strike 16 e 25 a dezembro, o que a gente está falando, gente? A gente está falando do direito de comprar Petro 4 a 16 e 25, 16 e 25, comprar Petro 4 a 16 e 25 em dezembro, beleza? Beleza. Tá, então é esse direito que a gente está querendo, esse direito que a gente está querendo precificar. É isso que eu estou querendo olhar e falar, pô, é isso que eu preciso dar um preço. Quanto isso custa? Tá bom? Pensa comigo, pensa comigo. A Petro agora, tá? A Petro 4 agora, ela tá valendo 15,47. Tá bom? 15,47 é o preço da Petro 4 agora, tá? O cara quer comprar de mim o direito de comprar a Petrobras a 16,25. Tá bom. Vocês concordam que eu preciso ter uma noção de quanto a Petro, porque hoje ela vale 15,47, tá? Eu preciso ter uma noção mais ou menos de quanto ela vai estar valendo lá em dezembro. Tudo bem até aqui? Eu preciso ter uma noção dessa passagem de tempo aqui, ó. Ó, existe uma passagem de tempo aqui, perfeito? Eu preciso ter uma noção de quanto ela vai estar valendo aqui, tá? Como que eu faço? Eu sei que existe um período, tá? E eu sei que essa ação vai variar, tá bom? E ela pode estar valendo. Alô, alô. Alô? Agora foi, vamos ver. Apareceu minha tela aí? Boa, boa, vamos lá.
Vamos lá, acho que agora voltou. Eu saí, entrei de novo, voltou, vamos lá. Então, se for uma ação que se comporta tranquilinha desse jeito, tá bom? Eu consigo ter uma boa previsão, tá? De quanto esse ativo vai estar valendo lá na frente. Tá? Então, se a volatilidade histórica desse papel não for muito grande, vamos supor que essa opção aqui de Petro não tenha, tá bom? Vamos botar na nossa cabeça isso, tá? Se for esse caso, se for esse o caso, eu consigo, tá, ter uma ideia melhor de quanto esse preço vai estar no futuro e eu consigo precificar isso daqui melhor. Tá? Eu consigo, o risco de eu errar o preço no futuro é menor, porque eu tenho mais certeza do que eu posso prever sobre esse ativo. Tá? Se eu tenho mais certeza do que eu posso. Alô? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Alô, agora acho que eu estou me ouvindo. Tá, vamos lá. Então, se for esse caso, tá bom? A minha incerteza sobre o preço do ativo, tá? A minha incerteza sobre o preço do ativo é menor, eu consigo precificar isso aqui de uma maneira melhor. Agora imagina, tá bom? Que hoje ele está 15,47, só que ela se comporta dessa maneira, ó. Ontem ela estava valendo 17, tá? No dia anterior ela estava valendo 15, tá? No dia anterior ela estava valendo 13 e antes disso ela estava valendo sei lá, 16, tá bom? Ou seja, essa ação aqui, ela, o preço dela é muito instável, o preço dela é muito volátil. Se o preço dela é muito volátil, a minha incerteza com relação ao preço no futuro, tá? A minha incerteza com relação ao... Hoje eu tô escolhendo umas cores feias, hein, gente? Pelo amor de Deus. A minha incerteza sobre o preço no futuro, ela é muito grande. Tá? Logo, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar no preço da opção, tá? No preço da opção, esse risco que eu estou assumindo do papel ser muito volátil, de ter muita coisa acontecendo nele. Alô? Vamos lá. Agora tá com áudio, né? Alô? Alô?
Gente, o áudio tá voltando e caindo constantemente, tá? Então eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, ele tá muito ruim o áudio hoje, eu não sei se é o meu. Eu não sei se é o meu fone ou se é o YouTube que hoje deu para estragar, tá? O fato é que com essa aula aqui, tá, a gente conseguiu passar pelos 5 pontos, pelos 5 fatores que influenciam no preço de uma opção, tá bom? Então, tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, taxa de juros e volatilidade no final. Deu para entender o que é a volatilidade, o porquê que a volatilidade influencia no preço de um ativo? Tá bom? O porquê, não como. Tá bom? Nas próximas aulas, tá? Nas 2 próximas aulas, a gente vai ver como esses fatores influenciam na opção, porque não basta a gente saber que influencia, a gente tem que saber como influencia, concorda? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver cada um desses 5 fatores, tá bom? Então, a gente vai ver tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, taxa de juros e volatilidade, como eles influenciam no preço de uma opção, tá bom? E aí você vai começar a entender quando você olhar para uma tela dessa daqui, tá bom? A partir da próxima aula, quando você olhar para uma tela igual a dessa daqui que eu tô fazendo, que eu tô olhando, tá bom? Você vai conseguir entender por que, por exemplo, os preços vão diminuindo aqui, ó. Tá? E por que eles vão, quando eu vou diminuindo o strike, por que os preços estão aumentando? Tá bom? Você vai entender por que de um dia para o outro os preços de uma opção mudam. Por que quando o ativo objeto sobe, os preços dessa call aqui mudam. Tá bom? E você vai entender como que isso acontece. E aí você vai começar a estar mais apto, tá? Você vai estar mais apto a olhar para um mercado desse e falar, pô, eu posso comprar isso aqui porque pelo menos eu entendo o que é, por que eu estou fazendo isso e como que isso vai mudar no futuro. Beleza, gente? Então a gente vai entender isso daqui, tá? A partir da próxima aula. Eu quero que vocês, antes do jogo hoje, tá? Antes do jogo hoje, na hora do jogo eu não quero que vocês façam nada, só assistam o jogo. Não é todo dia que o Lanús é campeão da Libertadores, então a gente tem que assistir, tá? Só que lá no nosso e-book, tá bom? Lá no nosso e-book tem uma parte que, ó, que é importante que vocês já venham, porque ó, a gente leu ontem, tá? A gente leu ontem os 5 fatores, a gente viu os 5 fatores, né? Tempo. Deixa eu aumentar aqui que vocês não conseguem ver direito. Ó, opa, aumentei muito. Oh, de novo. Tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, taxa de juros e volatilidade. Aqui no e-book vai ter como que eles influenciam. E eu peço que, se você, assim, até para a gente ter uma bagagem melhor para a aula de amanhã, e vocês já virem com uma bagagenzinha para assistir a aula de amanhã, tá bom? Aqui já tem lá no nosso e-book a influência dos preços nas opções, tá? Que é o que a gente vai ver amanhã. Tá? Então, por exemplo, como que o tempo influencia, como que o preço do ativo objeto, por que eles influenciam nessas páginas, tem tudo isso, tá bom? Então, seria bem interessante se vocês dessem uma lida lá no e-book para a aula de amanhã, tá bom? Deu para... Beleza, gente, é isso aí, tá? É mais ou menos isso que eu queria falar na aula de hoje. Tá bom? Na aula de hoje, a gente falou então dos 5 fatores, na aula de amanhã a gente fala como eles influenciam. Tudo bem? Eu passei meu tempo de novo, tá? Desculpa. Eu vou me controlar melhor para fazer o meu tempo até 1h20, que é o horário que a gente tinha combinado, tá bom? Gente, muito obrigado. Até amanhã. Bom jogo pro Grêmio, bom jogo pro Lanús. Um abraço. Tchau, tchau.